Escola de Estrela pode fechar as portas. Veja a preparação para o Enem e ainda inscrições abertas para o programa Férias em Lajeado. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A finalização da duplicação da BR-386 está entre as prioridades do governo federal para o próximo ano. A afirmação foi feita em uma audiência na sede do DENIT com representantes da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari, a SIC, Associação dos Municípios do Vale do Taquari, AMVAT, e o Conselho de Desenvolvimento da Região, CODEVAT. O governo prevê 40 milhões de reais para a finalização dos 10 quilômetros que faltam para a conclusão da obra entre Estrela e Itabaí no orçamento de 2017. E o Enem começa amanhã à tarde. A prova, que avalia conhecimentos de estudantes de ensino médio, serve para entrar na faculdade e também conseguir bolsas de graduação. Uma boa oportunidade para quem quer seguir os estudos depois da escola. 3 anos de ensino médio avaliados em 2 dias de prova do Enem. E não é só o que eles aprendem agora aqui no ensino médio que conta para o Enem. Os conhecimentos adquiridos ao longo do ensino fundamental também são exigidos na prova e ajudam a formar uma base de conhecimento aos estudantes. Principalmente o ensino fundamental é muito a nossa base principal, porque é o nosso pilar para chegar no ensino médio, né? Então eu acho que é sim um pilar, porque a gente precisa ir bem, pelo menos no ensino fundamental, para depois ir para o ensino médio. Então eu acho que a interpretação de texto vai me ajudar bastante, a lógica que eu consigo bem, vou ir bem sim. São 180 questões objetivas e uma redação. Além do conhecimento, é preciso manter a calma. Eu procuro estudar bastante em casa e tentar me acalmar quando eu estou estudando, porque eu tenho muito problema com isso, nervosismo. Acho que se a gente possui uma técnica, a gente consegue dar conta de tudo. Mas eu acho que tem que ter mais tranquilidade. Para alguns estudantes, a redação é o mais difícil. Como é que está a expectativa para o Enem? A expectativa está de, ao mesmo tempo, ansiedade, nervosismo. A parte mais difícil que eu acho vai ser a parte da redação, porque eu tenho dificuldade na escrita. E com o restante da prova eu acho que está mais tranquilo. O Enem começa às 1h30 da tarde, mas os portões fecham a 1h. A Secretaria de Agricultura e Urbanismo recolhe o lixo verde nos bairros Praia e Conservas nesta sexta-feira. O material é proveniente de roçadas, ajardinamentos e podas de árvores e é recolhido diariamente no município. Mas os entulhos não são responsabilidade do poder público. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando sobre a região. As temperaturas sobem e provocam sensação de calor nessa tarde. A máxima prevista é de 27 graus. Já em direção à noite, a tendência é que volte a esfriar. Amanhã, a massa de ar seco que atua sobre o estado proporciona mais um dia de sol à região. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região e, na sequência, a gente continua falando do Enem. As provas do Enem serão aplicadas nesse fim de semana em todo o país. E para falar sobre como acontece a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, recebo aqui no estúdio do JU, Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Paulo, prazer meu estar aqui, falar com os teus espectadores. Paulo, que é, então, da aula em curso de preparação para vestibular. Paulo, então, o Enem já é nesse final de semana, mas é importante a gente falar um pouquinho de preparação. Como é que vem sendo ou como se recomenda normalmente a preparação dos alunos ao longo do período que antecede a prova e o exame? Claro. A primeira coisa que é importante fazer é mostrar para eles que o Enem é uma prova diferente em relação a essas provas costumeiras de vestibular. Seja diferente de uma prova como a URGS, uma prova como a Univates, enfim, é uma prova diferente que tem as suas peculiaridades. Então, a primeira coisa que nós do método fazemos é ensinar o aluno muito a trabalhar a prova do Enem. Ele precisa entender que a parte dos conteúdos que realmente existem
e nós precisamos desses conteúdos para trabalhar na prova do Enem, é preciso também que ele saiba entender a metodologia da prova. É uma prova que precisa de muita interpretação, muita compreensão daquilo que é pedido, se trabalha muito a questão da experiência humana e a prática do conteúdo na vida cotidiana, tanto isso na área da linguagem quanto na área das ciências exatas. Então, o aluno entendendo como é a prova, trabalhando os conteúdos e a forma de pensar esta prova e exercitando questões de provas anteriores e questões inéditas por nós elaboradas para treinar para a prova, ele vai assim criando a habilidade necessária e a competência necessária para enfrentar essa maratona de 180 questões que ao longo do Enem eles têm que fazer. E essa maratona, como você comentou, ela já começa amanhã. Amanhã e domingo já tem essas provas. Está bem em cima, mas o que de repente é importante o aluno focar agora? Ou deve parar de estudar nesse momento se ele já se dedicou bastante? Como é que funciona esse processo um dia antes da prova? Claro que quando a gente responde a uma pergunta dessas, a gente responde de modo geral. As pessoas têm as suas especificidades, as suas formas de ser e de agir. Dizer para um aluno hoje não estuda mais, de repente ele diz, mas bem capaz, eu tenho até a última hora para estudar, porque eu preciso estudar, vai que cai alguma coisa que na última hora eu estude. E tem aquele outro que diz, não aguento mais, estou cansado, aquela coisa toda. Então, na verdade, é uma coisa muito pessoal. Agora, eu recomendo, de modo geral, que a partir de agora o aluno rigorosamente desligue. É importante que agora ele descanse, que ele se alimente bem, que ele fique com a sua família, no calor da família, no apoio familiar, que nesse momento é muito importante. Ele ter o apoio do pai, ele ter o apoio da mãe, que não devem, mesmo de forma, às vezes, não intencional, pressionar o aluno. Aquela coisa, eu confio em ti, sei que vai dar certo, tu é meu filho, corre o teu sangue nas minhas veias, teu irmão passou, sei que tu vai passar. Aquelas coisas que às vezes a gente faz sem querer, isso destrói psicologicamente a pessoa. Aumenta o nervosismo ainda mais. Muito mais, porque ele coloca sobre os ombros uma carga de responsabilidade que ele com 17, 18 anos nunca teve preparado para ter. Então é muito importante entender que ele está passando talvez pela primeira experiência de sua vida em que ele é colocado em xeque. E tudo aquilo que vai acontecer depende única e exclusivamente dele. A responsabilidade de passar ou de não ser aprovado é dele. E ele sente, ele é um jovem, ele é um adolescente, alguns até são pré-adolescentes dentro da cabeça. Então é muito importante esse apoio familiar, esta força para que o jovem se sinta acolhido, se sinta rigorosamente apoiado pela família e, sobretudo, também ele, no que diz respeito a si próprio, deve parar, relaxar, descansar a cabeça, se alimentar bem, esquecer os livros, não se aprende mais nada, nada do que se aprendeu vai se esquecer em 24 horas e nem vai se aprender mais do que antes se aprendeu nessas 24 horas. Então é muito importante esse desligamento, entendo eu assim, para que no dia seguinte ele, bem alimentado, com uma boa noite de sono, faça a prova com toda tranquilidade e com a certeza, ele que foi aluno do método, que se preparou o suficiente para desempenhar uma boa prova a partir de amanhã. E Paulo, se a gente falar, você levantou a questão do nervosismo, além dessa talvez pressão psicológica da família, mas a pressão que o aluno já está sentindo, que o candidato já está sentindo, né? Como ele controla isso? Quais são as dicas que normalmente se dá para ele evitar, na hora estar nervoso e dar o chamado branco? Esqueci de tudo. Claro. E agora não sei mais essas questões. Isso é muito importante. Eu sempre digo o seguinte, se este aluno, por exemplo, começa a fazer, por exemplo, vamos pegar a prova de domingo, que está lá na minha área, linguagem, eu sou um professor de linguagem. Vamos supor que ele tem lá que fazer a redação, ele tem que fazer a prova de linguagem e precisa fazer a prova de matemática. Se ele começou, por exemplo, pela prova de matemática e percebeu que a primeira questão é difícil, a segunda questão é difícil, a terceira é difícil, ele se apavora. O que ele precisa entender é que se ele pegou 3, 4 questões iniciais e todas elas são difíceis, é porque talvez ele esteja numa parte da prova em que estão ali todas as questões difíceis. Então ele dá uma parada e vai lá para o final da prova de matemática, porque é bem provável que lá estejam as mais fáceis, porque a prova é distribuída. Então, se ele pegou no início um grupo de questões difíceis, aquilo não é um acaso, aquilo é a distribuição da prova. Então, para de fazer aquelas questões, até para ele se acalmar, se sentir mais seguro, vai lá para o meio ou para o final da prova, onde ele vai achar questões mais fáceis, vai realizá-las, vai se sentir seguro, e assim ele segue fazendo a prova com menos tensão. Agora, é importante que ele também entenda que ele vai fazer uma prova e que exige dele, entre outras coisas, organização com o tempo. Eu entendo que esta prova do Enem, embora alguns discordem, ela tem muita questão para o tempo que ela oferece.
É muito comum os alunos reclamarem que não tiveram tempo de fazer todas, ou se tivessem tido mais tempo, fariam melhor. Daí que a minha sugestão é a seguinte: não conseguiu fazer a primeira ou a segunda, pula para a próxima. Vai para a próxima. Não se perde tempo, aquela coisa de ficar mastigando a tampinha da caneta, olhando para o lado, pensando na vida, esperando o raciocínio vir à cabeça. Isso no Enem não funciona. Não então, dá tempo para isso. Não dá tempo. Tu não tem tempo de gastar o teu tempo com divagação. Então vai adiante, deixa aquelas que daqui a pouco tu não consegues fazer para o fim. No final, então, tu pega a prova e tenta, no tempo que tu tem, fazer aquelas que tu deixaste para o fim. E se por acaso sobrou alguma questão ali que tu não conseguiste fazer, chuta. A gente espera que os nossos alunos façam todas, porque eles têm condições de fazer todas pelos conteúdos. Mas se porventura sobrou, no final faltou tempo para fazer 2, 3 e não tem jeito, chute. Mas depois de ter feito todas as que sabe, feito no final as que sobraram, e aí sim, se sobrou alguma que mesmo tentando refazer não deu, se chuta. Mas isso é uma coisa que no método a gente não aconselha, porque o aluno lá em geral é treinado para fazer todas as questões e assim a gente espera que aconteça a partir de amanhã. Paulo, e para a gente encerrar, uma última questão, a questão da redação, que sempre preocupa e deixa muitos nervosos. Normalmente o que vai cair é difícil a gente dizer. Fantasma da redação. Mas o que dá para se dar como dica para a redação? Tema é difícil a gente sugerir, até porque isso não tem como levantar. Às vezes cria expectativas nos alunos, não se confirma, a gente não gosta de ficar dando dica. O que eu digo é o seguinte: pegue a prova de linguagem. Veja se por acaso os textos da prova tem assunto relacionado com o assunto da redação. Pode ter, pode não ter. Se tiver, use aqueles assuntos e aquelas ideias dos textos como inspiração para a tua redação. Mas se não tiver, bom, aí deslinca porque as coisas não terão relação nenhuma. É muito importante que a tua redação no Enem tenha a tal da intervenção. A tua conclusão tem que apresentar uma proposta de solução para o problema levantado. Se a tua redação não apresentar essas propostas de solução, ela perde muita pontuação, que para o Enem é bastante decisivo. Então, esse é um item importante. E a segunda e última sugestão é a seguinte: ao discorrer sobre o tema, procure colocar exemplos relativamente a várias áreas. A área da história, a área da geografia, se possível a área da química, a área da matemática. É muito importante para o Enem a questão da interdisciplinaridade. Então, se vocês conseguirem elencar nos argumentos em defesa da tese elementos de outras áreas do conhecimento que não apenas da linguística, isso conta muito ponto no Enem. São dicas que eu acho que valem para qualquer tema, e qualquer tema que caia, se a gente trabalhar assim, tem chance de escrever uma boa redação, sempre escrevendo em português culto. É óbvio, porque é assim que eles exigem o texto. Perfeito, Paulo. Obrigado pelas dicas. Esperamos que tenha deixado muitas pessoas que vão prestar a prova mais tranquilas também nesse sábado e domingo. Abraço, galera. Tamo junto. Certo. Então, na sequência, a gente fala sobre uma escola da cidade de Estrela que pode ser fechada. Duas escolas de Estrela com risco de fechamento. A Escola La Salle de São Jacó ainda está com matrículas abertas para o ano que vem, mas ações devem ser feitas para aumentar o número de alunos. Já o Colégio de Arroio do Ouro deve cessar as atividades a partir do ano que vem. Na escola Arroio do Ouro são atendidas 13 crianças. Para o ano que vem, 8 estão matriculadas. O baixo número de alunos é um dos fatores alegados pela Secretaria Municipal de Educação para o fechamento da escola. São duas professoras que trabalham com a turma multisseriada, primeiro e segundo ano, terceiro, quarto e quinto, e direção de escola. Nós temos um professor que vem trabalhar uma vez por semana música e educação física. E uma servente que também trabalha em outro turno numa outra escola. Pais e CPM do colégio se posicionam contrários ao fechamento. Que eu acho muito triste na atual situação fechar uma escola e ainda mais uma escola do campo. Mesmo nós tendo poucos alunos, eu acho que não é uma boa fechar uma escola. Qual o sentimento de ver uma escola sendo fechada? Triste, lamentável, muito. E o que fazer agora então, dona Nilva? Qual seria a solução? A emoção da dona Nilva mostra a importância da escola para a comunidade. Com a cessação, os alunos da Arroio do Ouro passam a estudar na escola Pedro Jorge Schmidt, na linha Delfina. A prefeitura se comprometeu em oferecer transporte aos estudantes. Nós entendemos os dois lados, né? A da comunidade,
que realmente a criança perde o vínculo, né? Mesmo indo para uma outra escola de zona rural, ela acaba perdendo o vínculo com esta comunidade. Então entendemos o posicionamento da comunidade e a questão do poder público também, pelo número reduzido de crianças. Mas existem alternativas daqui a pouco para poder aumentar este número de crianças. Hoje um dos principais pontos para a redução do número de alunos aqui foi também que as famílias têm menos números de filhos e também a questão do turno integral. Os pais precisam que as crianças permaneçam, né, no outro turno na escola. Então seriam duas alternativas, né, que nós temos ali, mas acreditamos que nós vamos entrar num consenso, né? Nós entramos em contato com o secretário de Educação, Marcelo Malman, e segundo ele, com a cessação das atividades, o prédio da Arroio do Ouro deve ser utilizado para atender crianças em atividades extra-classe no turno inverso das aulas. O evento Educação na Praça, promovido pela Secretaria de Educação de Estrela, é amanhã. O evento estava programado para o dia 22 de outubro, mas teve nova data agendada por causa da enchente que atingiu a região. A programação contempla a mostra de trabalhos, hora do conto e exposição da Escola da Inteligência, entre outras atividades. E mais de 80 pessoas devem participar nesse domingo da primeira Caminhada Ecológica de Estrela. Um dos objetivos do evento é promover a conscientização sobre a necessidade da preservação ambiental, além de divulgar as belezas naturais do município. A saída é às 8 da manhã do Parque Princesa do Vale. Os participantes vão percorrer 14 quilômetros, passando por Arroio do Ouro até Transacácia, caminhada por aquela região e retorno ao parque pela Trans-Santa Rita. Durante o trajeto haverá distribuição de água e frutas. E no próximo bloco a gente continua falando de educação. A Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou na sessão de ontem matéria de Sérgio Knipoff, do PT, que institui a lei da ficha limpa no Legislativo. De acordo com o texto, ficam vedadas as nomeações de cargos em comissão de pessoas que tenham condenação em julgado por crimes nas esferas eleitoral e civil. O encaminhamento de Carlos Ranzi, do PMDB, que obriga a contratação de vigilância armada 24 horas para agências bancárias e cooperativas de crédito em funcionamento no município, foi aprovada também por todos os vereadores. Já o texto de Carlos Kaiser, do PP, propondo a alteração do horário de funcionamento do estacionamento rotativo, foi retirado pelo autor. Os alunos das escolas municipais de educação infantil podem, desde 2014, participar do programa de férias, um projeto do atual governo que, segundo a Secretaria de Educação, deve continuar normalmente na próxima gestão. O planejamento do programa está sendo feito para 2017. Para quem trabalha e tem filhos pequenos, as férias podem ser um problema. Onde deixar as crianças durante o expediente? Em Lajeado, o programa de férias atuou em 4 escolas e atendeu várias famílias em 2016. Segundo a atual secretária de Educação, o programa deve continuar normalmente em 2017. Ele traz um benefício muito grande às crianças e às famílias que não têm onde deixar essas crianças durante o mês de janeiro. Então, o programa de férias, ele tem um cunho muito pedagógico também, não só entendido como uma assistência, né, social, mas um cunho pedagógico e também com um olhar social, né? Nós já temos um levantamento de mais de 400 famílias atendidas ao longo destes anos. O período é de férias, mas além de brincar, as crianças continuam em contato com a escola, o que ajuda a instigar a vontade de aprender. Com certeza, a criança no seu convívio, ela sempre está tendo aprendizagens, desenvolvendo habilidades, competências. O programa traz de uma forma lúdica atividades durante o dia, com brincadeiras, eles têm toda a alimentação acompanhada também, né, com cardápios, como acontece durante o ano,
contação de história, enfim, são diferentes atividades realizadas. O projeto é destinado a crianças que já estudam em escolas infantis do município. As famílias que precisam do serviço devem entregar a inscrição até o dia 11 de novembro na Secretaria de Educação. Eles trazem já, quando eles vêm para inscrição, a ficha do aluno e o termo de responsabilidade que eles retiram na própria escola em que o filho está frequentando, já com um carimbo, porque quando se fala em programa de férias, os pais, escutando isso nos órgãos de imprensa, eles vêm procurar. Mas a gente esclarece que esse programa de férias é para as crianças que frequentam a rede municipal de educação. 4 escolas de educação infantil de Lajeado vão receber o programa no mês de janeiro. Na escola Sabor de Infância, que é no bairro Igrejinha, na escola e na EMEI Criança Feliz, que é no bairro Campestre, na EMEI Espaço Criança, no bairro Florestal, e na EMEI Aprender Brincando, que é no bairro Moinhos. O projeto ajuda os pais e abre um espaço de ensino durante um período em que, às vezes, aprender fica de lado. Um estudo inédito mostra a necessidade de formação de mão de obra qualificada para a indústria. O Mapa do Trabalho Industrial 2017-2020, divulgado recentemente pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que o Brasil vai precisar qualificar 13 milhões de trabalhadores nos níveis superior e técnico até 2020. Segundo o estudo, vai ser necessário formar 625 mil profissionais no ensino superior, mas as maiores demandas serão por formação de técnicos e qualificação técnica, somando 5 milhões de trabalhadores. Ainda outros 7 milhões devem ter qualificações básicas. E mais notícias às 6h30 da noite no Segunda Edição. Obrigado pela companhia e tenha uma ótima tarde.